presença real, palavra viva no altar, fogo espiritual, cânticos que sobem ao céu, oração sem cessar. No Espírito Santo, o povo aprende a adorar. Que bela igreja viva do Senhor, um lugar de todos, um só coração em louvor. Libera o Evangelho livre a brilhar. Venha se deleitar no Senhor, aqui é seu lugar. Segunda dia de clamar, oração e comunhão, quarta tempo de ensino, fundamento e direção. E no domingo a glória desce com poder, cultos vivos temáticos, pra Deus se mover. E bela igreja viva do Senhor, um lugar de todos, um só coração em louvor. E bela Evangelho livre a brilhar. Venha se deleitar no Senhor, aqui é seu lugar. Na rua Serra da Raiz, número 54, Guarulhos, cidade sem ódio, Deus presente em cada ato. Alfa é o começo do que Ele vai fazer. E bela é casa, é família, é viver pra obedecer. E bela igreja viva do Senhor, um lugar de todos, um só coração em louvor. E bela Evangelho livre a brilhar. Venha se deleitar no Senhor, aqui é seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Amém. A gente pode melhorar isso, não pode não? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Melhorou. Glória a Deus por mais uma noite na presença do Senhor. Estamos aqui para cultuar a Ele e com o nosso culto dizer: Senhor, Tu és digno da minha adoração. Amém, queridos? Já quero convidar aqui o pastor, toma posse da bênção, pastor Ronaldo. É o pregador dessa noite, fique aqui na minha retaguarda. Pastor Levítico, quero convidar o presbítero José Batista. Vem cá, José Batista, fica aqui na minha retaguarda aqui. Antigo companheiro, não que ele seja velho, né? Mas um antigo companheiro. Está conosco já a missionária Andréia. Missionária Andréia hoje vai ouvir o esposo, e quarta-feira que vem o esposo vai ouvir a esposa. Que coisa maravilhosa. Daqui a pouco também o Arthur vai louvar a Deus. Ele falou: eu vou louvar, mas eu queria louvar em cima da música da cantora. Eu falei: não, você vai louvar no playback, vou deixar a letra ali para ficar bonito, que a gente vai gravar isso aí. Amém, queridos? Quem está feliz diz amém. Amém. Vem, pastor Levítico, fazer companhia para mim aqui no altar, junto com esses homens de Deus. Glória a Deus. Quero pedir para os irmãos que estão aqui, se coloquem de pé. Vamos fazer a nossa oração inicial, dando início a esse culto. Estamos no nosso culto de ensino desse mês de abril. É o segundo culto hoje, missionária Ana. É o segundo culto hoje do mês. Me perdi. Segundo de ensino, né? Feche seus olhos. Amado e eterno Deus, Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nos concede de poder estar nos teus átrios, ó Pai. Queremos aqui ouvir a tua voz, e em troca disso, Senhor, queremos cultuar a ti, Senhor, um culto inteligente, um culto racional. Abra-nos a porta da palavra neste lugar essa noite. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que cada um, Senhor, possa sair daqui convicto de que o Senhor esteve entre nós.
Essa reunião seria nada, Pai, se o Senhor não tivesse presente. Essa reunião seria só um amontoado de pessoas se o Teu Espírito não predominasse. Que Ele, Senhor, possa ter liberdade em nosso meio e falar ao nosso coração nessa noite. Usa, Senhor, o Teu servo, presbítero Ronaldo, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Nos abençoa com toda sorte de bênçãos, materiais, espirituais e física. E um pedido especial: fica conosco, Senhor. Toma a direção desse culto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Amém. Podeis tomar o vosso assento. Quero deixar um abraço especial pessoal na nossa rede social, pessoal que sempre acompanha pelo canal do YouTube, transmitido simultaneamente pelo Facebook, na sua live. Que a palavra de Deus possa te alcançar nessa noite. Eu quero fazer uso de uma abertura de um texto. Nessa noite, você que tem um exemplar bíblico, pegue e acompanhe essa leitura. E na sequência, eu já vou chamar aqui o Arthur para louvar a Deus. Ele escolheu um louvor muito sugestivo para essa noite. Amém, queridos? Amém. Ele nem sabia que eu ia ler nesse texto. E ele já falou: eu quero cantar o Jó. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Queridos, eu não sei se é sabedor dos irmãos que a primeira informação divina para o homem não veio através do Gênesis, que é o nosso primeiro livro na Bíblia, mas a primeira escrita divina para o humano é o livro de Jó. É o primeiro contato que Deus teve através da escrita, do oráculo com o ser humano, é o livro de Jó. E eu quero fazer leitura no capítulo de número 1, verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vou esperar mais um pouco. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, Jó, capítulo de número 1, verso de número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse então o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado só está aumentando na terra. Amém, queridos? Amém. Eu achei interessante esse texto. Falou comigo hoje enquanto eu dirigia, porque nós não estamos nada mais, nada menos diante aqui de um culto no céu. A igreja de Deus, aonde o texto diz que os filhos de Deus foram se apresentar a Deus. O que é esse apresentar, senão cultuar a Deus? Aleluia. Porque os filhos de Deus de verdade, eles amam estar na presença de Deus. Eles amam estar cultuando a Deus. E eu achei interessante que quando eles vieram cultuar a Deus, eu vou parafrasear dessa forma, quando os filhos de Deus vieram cultuar a Deus, a igreja ainda no céu, porque essa reunião aconteceu no céu, veio alguém diferente no meio. E aqui eu já abro um gancho para dizer assim: Deus conhece os seus filhos. Não adianta tentar infiltrar no meio querendo ser filho, porque Deus conhece os filhos.
O texto diz que Satanás também veio entre eles. É forte. É difícil você entender uma pessoa que diz amar Deus e não gosta de se apresentar diante de Deus. Como é isso? Isso chega a ser uma ingratidão, minha Maria de Lourdes. Porque quem ama realmente Deus, quem é grato a Deus, gosta de estar na presença de Deus. É Deus, aleluia. E quando tem a oportunidade de se apresentar diante de Deus, não perde a oportunidade, Diácono Dionísio. E era o que estava acontecendo aqui. Os filhos vieram cultuar. O culto vai começar. Deus vai começar a presidir o culto. E os filhos estão ali se apresentando. Vieram adorar ao Criador, ao Deus soberano. Mas Satanás também veio no meio. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando a gente perder o desejo de se apresentar diante de Deus, o negócio está feio. A gente deixou de ter o sentimento de filho. E hoje não está diferente. As pessoas preferem estar em tantos outros lugares, gente. No dia da reunião com Deus, nos dias de se apresentar a Deus, dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu sou grato por tudo que o Senhor fez. Por aquilo que o Senhor era, eu sou grato, e por isso eu estou aqui para prestar o meu culto ao Senhor. E Deus então identifica Satanás no meio. Deus sempre vai saber quem é filho e quem não é. Deus sempre vai saber quem é que veio para cultuar e quem não veio para cultuar. Glória a Deus, aleluia. E Deus pergunta para ele: de onde você vem? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Deus conhece os seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Deus fala: então, você estava na terra? Eu não tenho filhos só aqui, não. Não é só aqui que tem os fiéis. Você conheceu lá Jó? Homem íntegro, homem reto, e que se desvia do mal. Conheceu ele lá? Eu fico pensando assim, irmãos, e aqui eu paro a minha oportunidade. Se Deus tivesse que falar alguma coisa da gente hoje, o que ele faria? O que ele falaria? É Deus, aleluia. O que ele falaria do Edson Silva? E eu não estou falando, não, de colocação humana, não. Porque o homem, cada um vai ter a sua opinião sobre a gente. Cada um vai ter a sua opinião sobre você, presbítero Ronaldo. Sobre você, Batista, Levítico, sobre a missionária. Cada um vai ter a sua perspectiva. Porque cada um vê de um jeito. Cada um identifica de um jeito. Mas há alguém muito importante que precisa saber quem nós somos e quem é: Deus. O que Deus falaria da gente? Aleluia. Porque de Jó ele disse assim: ó, ele é reto, ele é íntegro. E sabe o que Satanás disse aqui para Deus? Ele só é reto, ele só é grato porque você tem abençoado ele. E tem muita gente fazendo com que o pai da mentira fale verdade acerca desse assunto. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer: você está enganado, Satanás. Jó não me adora pelas bênçãos que tem, não. Pelo contrário, ele me adora porque alcançou o meu favor. A gente conhece muito bem um crente no momento de aperto. No momento de aperto. É por isso que a palavra de Deus diz: então vereis outra vez
aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Satanás está querendo dizer, quando você abençoa, qualquer um pode ser fiel. E Deus pode então provar para Satanás, se é que Deus pode provar alguma coisa para Satanás. Mas vou parafrasear dessa forma para a gente entender melhor. Falou, não, ele me serve não é por causa das bênçãos. Aleluia. Se eu perguntasse aqui, quem aqui tem problemas? Eu acho que todos levantariam as mãos. Mas resolveram estar aqui cultuando a Deus. Resolveram vir se apresentar diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não suporta, é ingratidão. Aleluia. Porque só buscam a Deus quando as coisas estão boas, Janice. Quando as coisas estão indo bem, buscam a Deus. Olha o que Satanás está dizendo. Também, né? Você abençoou o cara. O cara está rodeado de bênçãos que você deu. Como é que o cara não vai te servir desse jeito? E Deus então pôde testemunhar de Jó e disse: pode tirar tudo que ele tem, mas você vai ver que ele continua íntegro. Porque não é por aquilo que eu dou que ele me adora. E assim tem que ser nós, irmãos. A gente tem que amar buscar a Deus. A gente tem que amar investir um tempo na presença de Deus, se apresentar a Deus como filhos. Porque senão fica fácil. Deus não suporta a ingratidão, irmão. Por que ingratidão? Porque quando a gente está num aperto, a gente corre para os pés do Senhor. E pede isso, e pede aquilo. Aí Deus entra com providência. Passa-se um tempo, a gente esquece. Jesus reprovou aqueles 10 leprosos, ou melhor, os 9, que quando foram curados, somente um voltou para agradecer, para ser grato. E Jesus então olha e diz assim: mas peraí, eu só tenho um aqui, mas não eram 10? Cadê os outros? Quer dizer que alcança o favor, vai embora, não volta nem para agradecer. Estar na casa do Senhor é posicionamento de filhos. Se apresentar a Deus é posicionamento de filhos. E só herda quem é filho. Davi disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem é que quer receber um convite desse hoje? Com tanto subterfúgio. Estou cansado. Cheguei no trabalho agora. Tenho compromisso amanhã cedo. Vai vir visita na minha casa. José Batista aqui, não deixa eu falar sozinho. Houve uma época que quase perto da hora do culto chegava a visita. E que a gente falava: irmãos, eu estou saindo para a igreja. Se você quiser vir comigo, vamos lá que vai ser bênção. Mas ficar em casa porque chegou visita, abrir a mão do culto a Deus, de jeito nenhum. Uma, que a tua visita tem que saber que você é fiel a Deus. Aleluia. É as nossas atitudes que mostram a nossa fidelidade com Deus. Jó era rico, mais rico do Oriente, diz o texto bíblico. E quando era de madrugada, ele ia oferecer um holocausto por cada filho que tinha. Mas quando perdeu tudo, com a permissão de Deus, ele olhou para o céu e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque se tudo é dele, para ele, por ele, ele sabe de todas as coisas. O que eu quero dizer para os irmãos nessa abertura deste culto, nessa noite, já que é um culto de ensino: não abra mão de se apresentar diante de Deus. Verdade. Não troque nada pelo seu culto a Deus. Nada vale mais que estar na presença de Deus sendo grato a Ele. Porque eu tenho um emprego secular, eu tenho um emprego.
E eu tenho um horário de chegar no meu emprego. Só que eu só consigo chegar lá se eu tiver saúde e estiver vivo. E eu não tenho controle de 1 minuto sequer da minha vida. Então eu me apresentando diante de Deus, eu colocando Deus como prioridade na minha vida, eu sei que Deus garante todas as outras coisas. Não é assim que o texto nos explica? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não despreze estar na presença de Deus. Amém, queridos? Amém. Só quem se sente filho, diga amém. Amém. Está cheio de filho aqui hoje, né? Coisa boa. Vem cá, Arthur, vem. Vamos louvar a Deus. Aí, ó. O rapazinho tem 30 anos já? Não? Eu vou saber. 9 anos a Deus. Já está na presença de Deus, adorando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parece coisa pouca, mas não é. A palavra de Deus diz que da boca das crianças suscita o verdadeiro louvor. Pode passar o que passar. Ele pode crescer, pode tomar outras decisões, mas ele nunca vai esquecer disso aqui. Dos momentos que louvou a Deus, dos momentos que estava na casa de Deus e de tudo que ouviu na casa de Deus. E por isso a bênção de Deus vem e te alcança. Tá bom, Arthur? Vamos louvar a Deus? Salve a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Olha aí, tá vendo? Glória a Jesus. Vamos lá, vamos ajudar ele a louvar a Deus, gente. É só ler aqui. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que
Glória, você fala para ver Jesus? Está vendo como ficou bonito, Arthur? Está vendo como ficou top? Maravilha! Queridos, na segunda-feira teve a diaconisa Gisele pregando aqui e ela falou uma coisa tão linda. Mas o nosso maior problema é que às vezes a gente ouve, mas entra num ouvido e sai no outro, a gente não guarda o recado de Deus. E ela disse assim, olha, eu tenho o meu trabalho circular, eu vendi o meu tempo com aquela empresa. E a verdade é isso mesmo. Quando a gente assina o contrato com a empresa, a gente está vendendo. Olha, eu vou vender 8 horas do meu dia para você. E você me dá o salário no final do mês. Aí ela disse assim, só que eu também tenho que separar o meu tempo para Deus. Eu não posso roubar a Deus com o meu tempo. Então o dia que tem culto eu tenho que estar na casa do Senhor. Porque quando tem trabalho eu tenho que estar no trabalho. E se é o patrão fiel é Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando paga, paga com juros e correção monetária. Coisa boa é agradar o coração de Deus. O texto bíblico diz que quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração. Então vale a pena. Amém, queridos? Eu quero convidar aqui o José Batista. Ele vai orar pelos ofertantes e dizimistas. Será que o Arthur consegue passar essa aula para a gente? Eu quero fazer essa experiência aí. Você passa para a gente, Arthur? Você passa salvo? Ó, aqui a gente tem um sistema da gente começa a passar aqui do altar, tá bom? Porque os primeiros a ofertar tem que ser o altar. Se o altar não oferta, aí fica difícil. Porque o altar ofertando primeiro, o povo vê o altar ofertando e oferta também, né? Então a gente primeiro não começa do povo, primeiro a gente começa do altar. Amém? Então você pega, aonde que está a salva? Acho que está lá dentro. Pega e dá para ele, aí você fica nesse cantinho aqui, tá bom? E aí o José Batista vai. José Batista, você lembra de algum corinho aí, não, José Batista? Você lembra de algum corinho daqueles que você cantava lá? Qualquer uma. Aí você ora e canta um corinho enquanto a gente recolhe as ofertas. Tá bom? Aí quando ele vai orar, quando ele começar a louvar, você passa a sala, tá bom? Passa aqui pelo altar e depois você passa lá na nave da igreja. Amém? Vai ser bênção. Aí, ó, futuro obreiro. Pronto, já profetizo. Obreiro da casa do Senhor. Amém? Vem cá, Batista. José Batista. Aleluia. Saudamos com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa maneira. É verdade. Ele é fiel e verdadeiro. Estava me arrumando para fechar a loja e estava me arrumando para ir para vir para cá. Aí meu neto, minha filha, aí, onde você vai? Eu falei, eu vou para a igreja. Oxe, você não foi ontem? Fui. Só que a Bíblia diz assim, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É verdade. E invocar enquanto Ele está perto. Deus, aleluia. Eu não sei se Ele vai estar perto amanhã. Eu não sei se Ele vai estar do seu lado, do nosso lado, nos levando, nos guardando, nos mostrando o caminho. Então a gente tem que estar preparado para buscar a Ele a todo momento. Oramos a Deus. Soberano Senhor nos céus e na terra. Oh Deus. Neste momento, Senhor, apresentamos a tua igreja, Senhor, e te pedimos que tu, Senhor, derrame o teu poder e a tua graça. Abençoa, Senhor, aquele que vai ofertar, aquele que vai dizimar, aquele que vai abençoar a casa, a tua casa, Senhor. Te pedimos que tu cubres, Senhor, com as tuas bênçãos celestiais. Abra, Senhor, as janelas do céu, abençoando, Senhor, meu Deus, os seus celeiros, abençoando a sua amassadeira, abençoando o seu trabalho, guardando, Senhor, e dando saúde, Senhor, para o teu povo, para que eles possam continuadamente estar, Senhor, abençoando a tua casa. Seja notório, Senhor, o nosso louvor em teu nome, para a honra, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Podem sentar. Tem um corinho assim que diz assim: chega uma hora que só é coisa de velho, viu? Quando aparece assim. Igreja Santa, alegre estás, o tempo finda, Jesus Cristo voltará. Sempre vigília, Bíblia na mão, um novo canto cantaremos em Sião. Igreja Santa, alegre estás, o tempo finda, Jesus Cristo voltará. Sempre vigília, Bíblia na mão, um novo canto cantaremos em Sião.
Antigamente tinha bastante vigília nos lares, culto nos lares. Eu, na minha conversão, como eu me converti com 16 anos, eu ia para a igreja na segunda, culto no lar, na terça na igreja, quarta no culto no lar, quinta na igreja, sexta no lar, sábado na igreja, domingo de manhã oração, domingo à tarde ensaio da mocidade e culto à noite. Era direto. E o inimigo sempre se levantava contra. Imagina se você falar, ah não, hoje eu não vou não. Imagina hoje. Imagina hoje. Que o inimigo está fazendo hora extra. E ele não brinca de ser inimigo. Ele é profissional. Então nós temos que ser cristão profissional. E as palmas ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Vamos colocar de pé. Já quero convidar aqui a missionária Andréia. A missionária Andréia, ela vai orar. Ela vai orar pelo esposo, que vai ser o mensageiro dessa noite. Nada como a oração da esposa, né? Para que Deus possa abrir os celeiros do céu. Vem cá, varão. Isso. Se abençoar. A gente teve a oportunidade de conhecer o presbítero Ronaldo no dia que o Juliano veio pregar aqui, né? E o Juliano falou para mim, eu surpreendi, hein, pastor Edson? Pode trazer aqui para pregar. Aí eu fiquei preocupado, falei, rapaz, ainda bem que é reforçado esse negócio aqui. Quem diz que o homem não é fraco não. Brincadeiras à parte, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter atendido o nosso convite, tá bom? E hoje ele prega e a semana que vem a esposa prega. É uma bênção de Deus, né? E o Arthur traz outro louvor, viu, Arthur? Tá bom? Missionário. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, né, para Deus trazer uma palavra no nosso coração nesta noite, né? O Senhor já tem falado neste lugar, Senhor. Nesta noite, ó Pai, eu apresento o presbítero Ronaldo nas tuas mãos. O teu filho, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Senhor, fala como o Senhor quiser, Senhor. Nesta noite, ó Pai, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é vida, a tua palavra é cura, é restauração. Senhor, nesta noite eu apresento o teu filho nas tuas mãos, ó Pai, que vai trazer a palavra, Senhor, para o nosso coração. Ó Deus, que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração a tua palavra, Senhor, que vai ser entoado nesta noite, neste lugar, ó Pai. Ó Deus, visita, ó Pai querido, Deus amado. Toma, Senhor, com poder e autoridade do teu Espírito Santo. Fala como o Senhor quiser, Senhor, meu Deus. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor. Abre o nosso coração, nossa mente, ó Pai, para guardar a tua palavra santa e eficaz, Senhor, para nossas vidas. Toma o teu filho, Senhor Jesus. Toma do alto da cabeça até as plantas dos pés. Ó Pai, usa, Senhor, o teu pequeno na terra. Faz a tua vontade, Senhor. Renova, Senhor. Restaura, Senhor, meu Deus. Faz conforme a tua vontade nesta noite, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palmas novas, Senhor. Fala comigo a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma honra, né? Estar mais uma vez na casa. Né? Agradeço ao pastor, o missionário que fez o convite. A gente não costuma recusar convite de Deus, não. Vai que eu vou. Né? Ah, você vai pregar na igreja grande? Eu não olho para o tamanho de igreja. Eu olho pela fé dos irmãos que estão lá. Aleluia. Né? Muitas vezes a gente vai pregar na igreja maior, mas né? Você só fala e nada. Mas eu não posso assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava ouvindo o pastor Edson falar, né, sobre Jó. E Jó é uma história, algo surpreendente na Bíblia que a gente temos, né? Porque se a gente for deparar por nossos problemas, né, e começar a ler o livro de Jó, a gente vai entender que a gente não tem um problema nenhum, né? Porque Jó, ele começa perdendo os filhos, né, pastor? Ele começa perdendo o bem mais precioso que a gente tem na terra, né? Abaixo de Deus, a gente ama os nossos filhos. Então, quando você começa a perder tudo, o que a pessoa começa a fazer? Vamos levar eles para os psicólogos, vamos levar para os médicos, vamos levar para casa e ele está ficando maluco. Se uma pessoa hoje vem perder
né, um bem material, ele já vai internado, porque ele não aguenta a dor da perca, né? A dor da perca era muito grande. Então, se você for analisar o texto de Jó, né, o texto de Jó, quando começa a falar que o inimigo ele vem de rodear a terra, né? O inimigo já começa a rodear a terra lá no dilúvio. Quando acabou o dilúvio, quando Noé, né, ele abre a porta, quando Deus abre as portas da embarcação, antes disso, Noé, o que Noé faz? Ele solta o corvo, não é isso? Então, quando ele solta o corvo vai e ele não volta. Mas onde o senhor quer chegar, presbítero? Eu vou chegar aí. O corvo, ele começa a rodear o quê? A terra. E o que ele encontrou na terra depois do dilúvio? Só carniça, só gente morta, só pessoas mortas. Então, para que ele vai voltar para a arca se tem o que ele se alimentar? Verdade. Se tem o que ele quer? Hoje vai ser forte. Não era essa palavra que eu ia, não. Aqui Deus, Né? aqui Deus envia. Então, quando o corvo ele é solto, ele não retorna. Ele vai retornar lá na reunião que Deus faz com os seus filhos. Onde tu estás, Satanás? Eu estava de rodear e passear por ela. Olha aí, ó. Né? Porém, quando ele fala isso, vamos trazer para os dias atuais de hoje. O que Satanás anda fazendo na minha vida e na vida de todos? Deus. É rodeando a gente. É tentando pegar a falha do humano, do ser humano. Para quê? Para que quando o Senhor perguntar para ele, tu viu o meu céu? Eu vi, está todo desmantelado. Olha aí, Não é igual aquele teu cérebro que tu tinha antigamente. Esse eu posso pegar. E então, pastor, muitas vezes a gente não damos atenção no que é lido, no que é pregado nas igrejas. Eu prefiro louvar 10 louvores, não que eu sou contra louvor, não. É bênção. Mas a palavra, quando ela é pregada, ela tem direção, né? Muitas vezes a palavra eu falo para mim, não é para mim não, é para você. Não é para você mesmo. A palavra é para nós que estamos aqui. É para vocês que estão aí também. É verdade. Terra. Aleluia. Porque quando aquela pomba ela é solta da arca, ela vai, né? Não encontra lugar seco e retorna. Depois de 7 dias, ela é solta de novo. E ela retorna com o quê? Com galinho de oliveira. E o que é esse galinho de oliveira? Olha aí. O que é? Fala, Deus. O galinho de oliveira é Cristo. Vou te falar. Quando Cristo ele entra no Rio Jordão para se batizar, quem desce sobre Jesus? Que é o galho de oliveira? A pomba, o Espírito Santo em forma de pomba. Aleluia. Então o corvo ele foi e ficou. A pomba ele retornou com o galho para retornar no dia do batismo do Espírito Santo de Deus. Para que o Senhor venha ser cheio para começar o seu ministério na terra e abrir os caminhos que João Batista abriu. Mas essa é só uma introdução, que eu peguei o gancho da tua palavra. Eu quero ministrar hoje a palavra de Lucas 15. Olha aí, Jesus. Glória a Jesus. Que eu vou emendar também. Eu vou perder o fio da meada não. Oh, Em aleluia. nome de Jesus. Porque Cristo, o galho de oliveira seca, quando ele começou o seu ministério, ele saiu, né, procurando e pegando homens, pescadores, para quê?
para continuar o ministério. Então Cristo ele não veio para pegar os sãos, para a igreja sã. Ele veio para a igreja doente. É uma igreja doente. Nós não somos são. Porque se nós fôssemos são, não precisava de Cristo. Então aqueles fariseus que ficavam criticando a Cristo, olha lá, ele se senta na roda dos escarnecedores, ele se senta na roda de pecadores. Mas Cristo ele veio para isso. Ele não veio para sentar numa mesa de shopping. Ele não veio para sentar numa mesa que só tem gente boa. Não. Ele veio para resgatar os malfeitores, as prostitutas, as lésbicas, os bandidos, os drogados. E é isso que ele nos passa. Não que eu tenha que se assentar na roda para fofocar. Não que eu me tenha que sentar no meio de um lugar para falar mal do outro ou fazer algo que não é lícito. Não! Você tem que chegar num lugar onde as pessoas são maus e pregar a palavra de Deus. É verdade. Aleluia. E você vai mostrar para eles que o Senhor é na sua vida o quê? Falando e pregando o Evangelho. Porque para mim pregar o Evangelho aqui para todos que estão no céu é fácil. Verdade, Deus. O difícil é você entender que ide e pregar o Evangelho para toda a criatura. A criatura é essa, aquele que não conhece o Evangelho. E ninguém quer. Ninguém quer fazer missão. Ninguém quer pregar o Evangelho numa praça. Ninguém quer falar do amor de Deus para o senhor, para um aleijado, para um velho, para um mendigo. As pessoas não querem. A realidade é essa. Se passar um mendigo na rua, e se passar um outro jovem, o ônibus tem que evangelizar. Para quem que você vai evangelizar primeiro? Para quem está cheiroso. Não que seja errado, mas muitas vezes aquele mendigo ali está precisando muito mais do evangelismo do que aquele lá. Verdade, Jesus. Porque a palavra de Deus, ela não é barganha, ela não é mercadoria para você trocar. Quando você prega uma palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ele vai e faz efeito naquela pessoa. Ela só não faz efeito numa pessoa se ela não quiser. Mas mesmo assim, naquele minuto que ele ouviu a palavra, daqui 10 anos, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Bem que aquele louco daquele publicanos e pescadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs a estas parábolas dizendo. Aqui no início foi o que eu acabei de falar. O Senhor, ele assentava, ele conversava. Então aonde ele chegava, pessoas encostavam para ouvir as suas palavras. É verdade. Publicanos e fariseus criticavam. Então o Senhor, ele veio falando acerca de 3 parábolas. Essa qual que vem falar da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Aonde chegamos aqui? O Senhor, ele quer entender, ele quer passar para o seu povo através de parábolas, para as pessoas entenderem, e parafraseando, que as pessoas se perdem dentro da casa de Deus. É Deus. E muitos saem da casa de Deus ou da sua presença. Quando ele fala da ovelha perdida, do aprisco, quando ele fala das 100 ovelhas, 99 está no aprisco e uma se perdeu. Quando a gente fala aprisco, o que é um aprisco? O aprisco é um lugar no deserto. O curral, aonde leva as ovelhas, é na cidade. Então vamos lá.
Então, quando o pastor ele sai para pastorear suas ovelhas, com as suas ovelhas no aprisco, ele deixa a 100 no aprisco. Porém, quando ele retorna, ele só encontra 99. Por quê? Porque uma se perdeu. Eu vou falar. Está gravando, mas eu vou falar. Fala, Deus. Não é que essa ovelha, ela correu, pastor. É que no rebanho, sempre tem as ovelhas maiores. As ovelhas mais parrudas, mais encorpadas. Eu vou trazer para a igreja isso aí. Dentro da igreja, tem pessoas que acham que é melhor do que outras. Tem pessoas que acham que pode fazer o que quer e que não quer. E começa, ali aquela ovelha, pastor, foi um cacete que deram nela. Bateram na ovelha no aprisco até ela conseguir se escapar. E ela se perde do rebanho porque ela ficou com medo. Porém no texto fala que o pastor, ele vai atrás dela. E a encontra como? Toda ferida e machucada. Do errado da lapada que ela tomou? Então, quando as pessoas, as ovelhas, criam, né, uma rincha do animal, elas batem também. E o pastor, com todo cuidado, vai lá, pega e traz, põe no seu ombro e trata da ovelha. Então as outras ovelhas vão entender que aquele amor que o pastor tem pelaquela ovelha é sublime. Por quê? Porque ela está machucada. Por que tem muitas pessoas saindo das nossas congregações? Por que tem pessoas indo embora das igrejas? Porque o amor, pastor,